Então, hoje nós vamos conversar sobre os podcasts que vocês tanto me pedem. Tirei o óculos para não ficar dando reflexo aqui para vocês. E aí, qual é o legal, né, do podcast? De você gravar os primeiros capítulos dos livros, ou a depender de como você faz seu marketing, capítulos saltados do seu livro, ou, não sei, uma entrevista que você faça com um personagem do seu livro. Você pode fazer de duas formas. Você tanto pode subir esses podcasts para o YouTube, e aí o processo é bem mais fácil. Gravou, entendeu? Gravou o vídeo, gravou o áudio, botou um fundo ali como se fosse uma arte da capa do seu livro e subiu para o YouTube, ou você joga lá no Spotify. O que é que eu gosto do Spotify? É que você está usando uma plataforma que foi feita especialmente para áudio, né? O YouTube é uma plataforma de vídeo. Você pode jogar lá, né? Você faz a gravação ali do primeiro capítulo do seu livro, você coloca um fundo parado qualquer e deixa ali rolando aquele fundo enquanto você bota o áudio para as pessoas escutam o áudio. Mas o YouTube não foi uma plataforma feita para isso. Sem contar que o público que está em um nem sempre é o público que está em outro. Então, às vezes, você atinge pessoas diferentes, ok? E isso é legal. Então, hoje em dia, eu comecei a gravar os primeiros capítulos dos meus livros e subi lá para o Spotify. Vocês vão ver que não tem dificuldade. A dificuldade do Spotify é quando você é um produtor musical, né? Quando você produz a música em si. Mas para podcast é super fácil, tá? E então, o que a gente vai fazer hoje? Eu vou mostrar para vocês como foi que eu gravei um podcast. O que é importante dizer a vocês? O que é que eu uso para gravar o podcast? O telefone. Tá? Eu gravo podcast com gravador de voz do celular mesmo. E eu uso esse microfonezinho aqui da Boya, eu acho que o nome da marca é Boya, que é esse microfonezinho de lapela, que eu tenho um microfone de lapela grande porque eu usava para fazer coisas na época que eu tinha canal no YouTube literário. Então, eu peguei esse costume de ter sempre um microfone de lapela com um cabo longo por causa da época. Então, é um cabo que eu tanto posso gravar de perto, né, do aparelho, como eu posso deixar o aparelho mais longe, vir aqui para minha estante, por exemplo, e gravar e vai ficar legal. Então, eu tenho esse da Boya, uso esse da Boya para gravar no celular. Se você quiser gravar direto no computador, eu recomendo este aqui. Este aqui é do meu irmão, tá? Esse aqui é um Fifine, a marca dele. É um microfonezinho de pé, de mesa, que às vezes eu uso para gravar aula aqui para vocês. Eu uso esse que é do meu irmão. E o legal dele é que ele não condena a sua saída e a sua entrada de vídeo, ou de áudio, né? Não usa a parte do microfone, porque ele liga no computador via USB. Então, isso é legal, porque não condena, né, a outra saída. Você pode, por exemplo, entrar em uma reunião, tá aqui falando nesse microfone, mas você vai estar ouvindo a pessoa do outro lado perfeitamente, tá? Eu gosto dessa opção também. Certo, e o plano C que vocês podem usar é o microfone normal do fone do telefone, tá? Eles têm essa partezinha aqui do microfone. E aí, quando você for gravar, e é uma indicação que eu faço para qualquer um desses microfones que você vai usar, é que você aproxime bem o microfone da sua boca. Tanto esse do microfone quanto de lapela, né? Que você pode deixar aqui preso, mas o ideal é que você grave aqui. Vocês vão ver na edição que eu fiz, eu já gravei o podcast, tá? Vocês vão ver na edição que eu fiz que o áudio, ele tá com duas formas de equalizado, né? Vocês vão ouvir. O começo, que foi quando eu prendi o microfone de lapela aqui, e a segunda parte, quando eu aproximei o microfone. Outra história, o som é outro, tá? Então, quando você tem essa opção, é legal que você use de aproximar mesmo o microfone da sua boca. Certo, então eu só usei isso aí. Coloquei o livro na capinha do tablet, você pode botar na capa do Kindle, na capa do computador, aqui na tela do computador, e ir lendo, né? Você vai lendo ali o capítulo, enquanto ele vai gravando ali no gravador. Terminou a gravação? Outra coisa que é importante se dizer também, você vai errar, tá? É normal, é um capítulo de um livro inteiro que você está ali lendo, então é normal você errar. Não tem problema, o que você faz? Você relê aquele mesmo parágrafo. Não leia a sua frase, releia o parágrafo inteiro quando você errar. Errou um parágrafo ali pertinho do fim. Dá uma pausa no som, para depois na edição você saber onde você errou e reler aquele capítulo, aquele parágrafo inteiro, tá? Porque você vai cortar o parágrafo. Outra coisa legal, procura um lugar abafado para gravar. Aqui em casa é muito difícil gravar isso, porque criança, eu tenho criança pequena, então a Elisa atrapalha muito nessa hora de gravação.
e não tenham ambientes muito pequenos, fechados. Quanto menor um ambiente fechado, quanto menor ele for, melhor é a acústica dele, tá? Então, por exemplo, dentro de um carro, excelente. Se tiver um carro na garagem aí parado em casa, entra no carro ali parado na garagem e grava lá. É o melhor lugar. Uma despensa pequenininha, um quartinho que seja fechado na sua casa serve. Até um banheiro mesmo pequeno. Eu não gosto muito da acústica do banheiro, mas serve também, tá? Então, tenta procurar um lugar pequeno. Se não tiver, tenta se isolar o máximo que você puder para evitar barulhos externos e bota para gravar sem problema. Terminou de gravar? A depender do tamanho que ficou, os meus primeiros capítulos não costumam ser muito pequenos. Então, ali, esse de hoje deu ali uma média de 18 minutos de gravação, tá? Diminuiu para 15 depois de edição, mas ficou com 18 de início. E aí eu pego esses de 18 minutos, eu não consigo mandar ele pelo WhatsApp, porque ele fica muito grande, mas eu consigo mandar ele pelo meu canal do Telegram para mim mesma. Então, eu tenho um canal do Telegram comigo mesma, como eu tenho um grupo do WhatsApp comigo mesma. E aí eu mando para mim mesma, baixo pelo computador e já vou fazer a edição. Vou mostrar para vocês agora como é que foi feita essa edição, tá? Não tem grandes dificuldades. É um negocinho que você demora fazendo, mas ele não é difícil de ser feito, tá, gente? Mas vocês vão entender direitinho. Eu vou liberar agora para vocês assistirem essa parte do processo. Até mais. Olá! Vamos embora então para a parte da edição que é no computador, tá? O programa que eu uso para poder fazer as minhas edições de vídeo e de áudio é o Movavi, esse programinha que vocês estão vendo agora. Ele tem um símbolozinho que é essa câmera azul. E para mim é o meu predileto. Eu usei, na verdade eu gostava muito do Sony Vegas, eu usava o Sony Vegas uns anos atrás, mas ele se tornou muito caro. E aí começou a não compensar para mim. Já o Movavi, eu tenho uma assinatura anual dele e eu peguei uma promoção que eu paguei tipo 50, 60 reais o ano, tá? Para poder usar o aplicativo, o programa o ano inteiro. Então, para mim, o Movavi é investimento. A gente às vezes fica nessa, mas você vai pagar para o uso do programa. Gente, mas às vezes é investimento, tá? O Word, por exemplo, para mim hoje, pagar o Word anual é um investimento. Eu pago o Movavi, ao meu ver, é um investimento. Então, tem coisas que você não tem como usar versões gratuitas, tá? Como eu disse, vocês podem fazer edição no celular, mas eu tenho mais precisão quando eu faço ela no computador. Então, essa é a interface, tá? Quando você abre o programa, é essa. E aqui tá, eu carreguei aqui, é só apertar aqui no importar, tá, gente? Ou aqui nesse maisinho e aí você carrega o áudio. Eu já baixei o áudio do Telegram no computador e aí eu joguei o áudio aqui e aí eu arrasto esse áudio para cá. Você vai ver que ele já vai estar com todas as faixas do som, né? Quando você grava um áudio, ele fica com essas faixas, esses pontos, esses picos. E você vai perceber, se eu dar uma ampliada aqui embaixo, ó, que existem espaços vagos. Esses espaços vagos foram espaços de tempo que eu pausei o vídeo para resolver algum problema aqui da minha casa. E eu já poderia ir cortando, mas eu não vou fazer isso agora porque eu quero que vocês vejam como é esse processo, tá? Então, o cursor vermelhinho, ele tá pausado ali na frente. Aí eu libero aqui. Vou esperar ele começar a ler para vocês verem. Tudo bem, Lilian. Vamos lá. Relaxa. Pronto, vocês viram, né? Começou aqui. Então, eu volto o meu cursor para cá, bem onde é o comecinho ali, e aperto na tesourinha. Clico lá naquele começo e aquilo ali eu já deleto. Ok? Então, vamos começar ali de novo. Vocês viram que teve um espaço longo de pausa ali, né? Esse espaço longo de pausa, eu também posso cortar. Eu não vou cortar ele na beira, né, na ponta, porque a gente lembra que existem uns tempos da respiração, tá? Então, se você corta demais, fica estranho. Então, vamos dar uma diminuída ali naquele espaço e ver se fica legal. Deixa eu apertar aqui esse negocinho. Vamos ver como é que fica. Aí a gente volta aqui um pouquinho. Não fui muito feliz nisso. Sei, ela... Tá, ainda ficou um espaço grande. Vamos acordar mais uma cortada. Vamos voltar para lá. Você vai ter que clicar na faixa que você quer cortar e lembrar de clicar só no trecho que você quer cortar. Puxa, puxa de novo.
Vocês viram, né? Deu um espaço ali de tempo grande. Então, vamos ver. Deixa eu ver onde é que o tempo que eu volto. Peraí. Ainda não é esse. Eu acho que é aqui. Então, a gente vai dar um cortezinho lá. A gente vai dar um cortezinho aqui. E tudo que tiver aqui no meio termo, você apaga. Vamos puxar. E aí, eu acho que eu repito algum parágrafo aqui, porque eu não lembrava de onde eu tinha parado. Então, a gente vai voltar só para ver o que eu estava lendo. Para mim esse amor. Fui criada em meio a livros. Com meu pai ainda criança, eles compraram um prédio no bairro do Jaraguá e abriram. Vocês viram, né? Então, ela volta para a parte que ela tá falando do pai criança. Então, vamos ver onde foi isso. Meus avós eram donos da Vita Livros desde que desembarcaram no Brasil, fugindo da Argentina quando começaram as primeiras movimentações da ditadura de 66 que estourou por lá. Como meu pai... Pronto, é esse mesmo parágrafo daqui. Então, vamos dar um corte. E vocês vão perceber, até pela própria faixa, dá para vocês perceberem que até aqui o áudio tá em um volume e que a partir daqui ele começa a ficar mais alto. Vamos ver, vamos trocar aqui para vocês verem. Ditadura de 66 que estourou por lá. Com meu pai ainda criança, eles compraram... Viram a diferença? Eu não sei por que foi isso, eu acho que talvez pela posição do microfone, porque eu levantei para atender aqui a porta, quando eu voltei eu posso ter colocado o microfone em uma posição diferente. O que a gente pode fazer é tentar equalizar um pouquinho isso. Então, quando eu clico lá e eu subo um pouquinho o volume aqui, vamos ver como é que fica. Ditadura de 66 que estourou por lá. Com meu pai ainda criança... Esse ainda me pareceu tá muito mais claro, mas tudo bem, né? A gente levanta um pouquinho o volume, a gente lembra que nós não somos especialistas em áudio, nem em som, que a gente tá dando isso aqui de presente para as pessoas, então não vamos cobrar tanta perfeição, ok? Vamos aumentar mais um pouco. Brasil, fugindo da Argentina quando começaram as primeiras movimentações da ditadura de 66 que estourou por lá. Com meu pai ainda criança, eles compraram... Não é nem na altura, mas, gente, vocês estão percebendo que é na clareza mesmo. Eu acho que nesse aqui o microfone estava muito mais perto da minha boca. Talvez eu tivesse com o cabelo atrapalhando nessa faixa aqui, mas enfim. Vamos manter assim, vamos continuar assim, tá? Vamos continuar aqui. Compraram um prédio no bairro do Jaraguá e abriram aquela livraria, que foi um sucesso na época em que pequenas... Ah, perceberam, né? Eu dei uma errada ali, eu dei uma engasgada. Então, o que é que eu faço? Eu repito. Com meu pai ainda criança, ele... Viram o mesmo parágrafo. Então, vem pra cá, corta, pega a faixa, detona ela e volta. Estourou por lá. Com meu pai ainda criança, eles compraram um prédio no bairro do Jaraguá e abriram aquela livraria, que foi um sucesso na época. Entenderam como é que eu posso dizer? A ideia, né, gente? Eu vou dar uma acelerada nesse vídeo, porque vocês entenderam, basicamente é só isso, é fazer esses cortes até o final. Você viu que já deu uma diminuída considerável no tamanho do vídeo, a gente tinha 18 minutos e alguma coisa, foi para 16,57. Até o final ainda vai ter mais alguns cortes pequenos de parágrafos que eu acabei errando. Mas em suma é isso aí, tá? Eu vou dar uma acelerada no vídeo e depois eu volto pra gente conversar mais.
Então, pessoal, foi isso. O vídeo começou com 18, acho que 27, terminou com 15 e 41. Então, eu vou junto tudo, tá? E vou aqui para o exportar. No exportar, ele já está aqui na opção de vídeo, porque é o normal, é o que eu normalmente uso. Só que a gente vai vir aqui para o áudio. Vai escolher MP3 mesmo e vai escrever podcast Lily James. E vamos deixar aqui exportando, que é rápido. Quando é vídeo, quando é áudio só, e costuma ser bem rápido. Vídeo demora um pouco mais para renderizar, tá? Certo, então a gente terminou de renderizar aqui, tá? O áudio já está aqui, ó, na minha pastinha do Movave no computador. E aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai usar, quando a gente vai fazer um podcast para botar lá no Spotify, a gente não joga direto no Spotify. Existem sites que fazem isso. Então, eu uso o Anchor, que ele não vai abrir aqui, não sei porque, era para ele estar abrindo aqui. Mas enfim, vamos lá. Ok, então ele já está aqui configurado, não existe dificuldade nenhuma em configurar, ok, gente? Então, quando vocês forem fazer cadastro para poder subir podcasts, enfim, não tem dificuldade. Eu não vou fazer aqui agora porque eu já tenho esse cadastro, ele já foi feito. Existe já algo meu, entendeu? Tem até aqui uma partezinha de gráfico que você vê, né? O gênero das pessoas que acessaram. Acho que isso aqui deve ser a idade das pessoas que acessaram. É isso mesmo? Interessante. De onde veio, né? Os áudios que foram escutados. E ele gera até uma receita, mas tipo, não é nada que seja a minha ideia, entendeu? Gerar receita, não era essa a ideia. A ideia era mesmo disponibilizar os primeiros capítulos como um presente para essas minhas leitoras, tá? Tá. Então, quando você faz o cadastro, ele pede seu acesso, ele pede foto, você vai ver que tem que preencher uma listinha de coisas. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou subir aqui um novo episódio. Deixa eu ver se é aqui mesmo, tá, gente? Em um novo episódio. E aí eu venho aqui, ó. Clica para fazer o upload ou arrastar arquivos. E aí eu vou ver aqui onde é que ele tá. Ele tá na minha biblioteca do Movave. E aí a gente salvou como? Foi podcast, eu acho. Podcast Lily James. Ok, vamos subir para cá. Ele vai pedir um tempinho para carregar. Vocês estão vendo ali que ele tá carregando, tá? Vamos dar um tempinho aqui para ele. Vamos salvar o episódio. Título do episódio. Você vem aqui e bota exatamente como eu fiz no outro lá, tá? As loucuras de Lily James, capítulo 1. E aí, o que é que você pode colocar aqui? Você pode colocar a sinopse, por exemplo. Vamos aqui para Lily James. Aqui. Vamos pegar aqui e vamos ver se cabe. Eu nem sei se cabe, mas acredito que caiba. Vamos lá. Coube com folga. E aí vocês podem colocar uma CT abaixo, tipo, para saber mais do livro, busquem na Amazon. Sei lá, alguma coisa assim. Personalize esse episódio, número de temporadas 1, número de episódio 1, porque a gente só vai botar o primeiro capítulo, né? Se vocês fossem colocar todos os capítulos do seu livro, você teria que ir botando por episódios, né? Esse é o primeiro episódio, vocês iam criar tipo pastinhas, sabe? E aí dentro dessa pastinha ir criando episódios diferentes. Mas eu acho legal você colocar só os primeiros capítulos, até para depois não dar um problema, né? Sei lá, não sei como é que a Amazon funciona em relação a audiolivros. Mas aí vamos carregar uma nova arte do episódio. Eu preciso de uma capa de Lily. Vamos fazer assim, vamos pegar lá no meu Drive, que acho que nesse computador não tem. E aí vamos aqui para livros. Vamos para Lily James, capa Lily, vamos botar para fazer download.
E aí vamos subir aqui a capa do livro. Mas vocês podem criar uma arte que seja específica para isso, tá, gente? Ó, eu coloquei aqui, posicionei, você levanta para posicionar. Se você não quiser criar uma arte quadradinha específica para isso. Coloquei lá o texto, o nome, confere se tá tudo ok. Aqui ele pede a data de publicação. Eu quero publicar agora mesmo. Publicar agora. Certo. Então, em teoria ele está lá, né? Vamos dar uma olhadinha se ele já entrou. Eu não sei se ele é tão instantâneo assim, mas vamos dar uma olhadinha se ele já entrou. Vamos abrir aqui. Aqui, tem Imperador e tem ele. Dentro do Anchor, ele já está. Tá tudo ok. Tudo bem, Lilia. Pronto, ele está aqui. Agora, eu quero ouvir no Spotify. Certo, gente. Vocês viram que demora um tempinho aqui, né? Aí eu dei um F5 aqui agora. Tem lá, sei lá, uns 3 minutos que a gente postou. E aí já estão aqui os dois episódios. O de Imperador das Nuvens e as Loucuras de Lily James. Se eu botar pra rodar... Tudo bem, Lilia. Vamos lá. Ok. Certo? Entenderam como é o babado? Para as pessoas que já seguem, né, tem essa coisa de você meio que seguir o podcast, elas recebem aqui na parte de atualização de programas. Então, esses aqui são podcasts que eu costumo seguir, alguns de história de criança para minha filha, e aí o meu tá aqui no meio. Mas eu tô querendo trocar essa arte. Eu coloquei essa agora porque no dia que eu criei eu não tinha nada que eu tivesse criado, né, com a carinha que eu queria. Mas eu vou criar alguma coisinha pra mim, pra colocar aqui. Vocês veem, né, como são as capinhas dos podcasts, como se fossem capas de CD mesmo. Então é isso aí, subiu, você já tá lá com o seu áudio do podcast, beleza? Qualquer coisa, grita aí que a gente resolve.